querido, sobre transformando os seus sonhos em projetos de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Qual o tamanho do seu sonho, querido? Qual é o tamanho de sonho de Deus? Aliás, qual será o sonho de Deus? Ah, pastor, o meu sonho é ter um emprego melhor, é comprar uma casa, comprar um carro. O meu sonho é fazer aquela viagem internacional, aleluia. O meu sonho é montar uma empresa. O meu sonho, pastor, é ser promovido, é fazer uma universidade, uma pós-graduação, doutorado. Oh, meu irmão, você tem que sonhar e sonhe grande, porque o nosso Deus é um Deus de coisas grandes, amém? Mas qual será o sonho de Deus para mim e para você, querido? Eu quero te falar que antes de tudo isso que você tem sonhado, o sonho de Deus é ver você e a sua família salva. Aleluia, porque a salvação é o maior milagre. O sonho de Deus é ver você alcançar os seus amigos para Jesus. O sonho de Deus é ter o maior número de pessoas salvas, o maior número de pessoas que vão para o céu e não para o inferno. Este é o sonho de Deus. E se eu te perguntasse, não precisa responder, responda para você: qual foi a última vez que você evangelizou uma pessoa? Não, pastor, quando eu me converti, que eu aceitei Jesus há 20 anos atrás, eu falei de Jesus para o meu pai, para minha mãe, para minha irmã, para o meu vizinho, para o meu amigo. Mas quanto tempo você não evangeliza uma pessoa, querido? E não estou falando só de convidar para vir na igreja, porque convidar uma pessoa para vir na igreja é uma forma de evangelismo, porque ela vai vir aqui, vai ouvir a palavra, e talvez ela entregue a vida dela para Jesus, sim. Mas eu falo você evangelizando, você falando de Jesus para o teu parente que não é crente, para o teu parente que você sabe que se Jesus voltar hoje, você vai para o céu e ele vai para o inferno. Para o teu amigo que trabalha com você, que às vezes nem sabe que você é cristão, ou até um desconhecido, alguém que Deus prepara uma situação para você ter um tempo com aquela pessoa, e é uma oportunidade que Deus criou para você evangelizar, falar de Jesus, para ver se a pessoa entrega a vida dela para Jesus. Mas muitas vezes a gente fica com vergonha, a gente fica tímido, a gente às vezes não se importa com aquela pessoa, e às vezes perdemos a oportunidade, e não falamos de Jesus para as pessoas. Sabe quando você e eu estávamos no primeiro amor, querido? Lembra o dia que você aceitou Jesus? O dia que você aceita Jesus, aí você quer enfiar Jesus goela abaixo de todo mundo, é ou não é? Você chega em casa e você quer converter seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu amigo. Você se torna o chato da família, é ou não é, irmão? Só fala de Jesus agora. E você quer que todo mundo aceite esse Jesus que você aceitou, porque ele mudou a sua vida, transformou a tua vida. E aquelas pessoas que você ama, você quer que elas também tenham um encontro com esse Senhor Jesus maravilhoso. É assim ou não é, gente? Só que o tempo vai passando, os anos vão passando, e este primeiro amor, ele vai se esfriando, e vai se apagando essa chama. E agora, talvez você não tenha motivação mais para falar de Jesus. Então, pense e responda no teu coração: quanto tempo faz que você não fala de Jesus para uma pessoa, querido? Qual foi a última pessoa que Deus te usou para ela entregar a vida dela a Cristo? Quanto tempo faz? Ou se teve alguma pessoa que você conseguiu trazer ela para Jesus? E hoje eu queria falar sobre motivação. Motivação para evangelizar. Porque muitas vezes você pode ter perdido essa paixão. Muitas vezes você perdeu esse primeiro amor e você não tem mais motivação, você não tem força. Às vezes você está com uma pessoa, você está vendo a pessoa ser destruída, você está vendo a vida da pessoa ser morta dia a dia, a família destruída, e você não tem uma motivação para evangelizar essa pessoa, querido, porque falta essa motivação em você. Então eu queria te trazer aqui
7 razões bíblicas para você evangelizar. Mas antes disso, eu queria trazer algumas estatísticas para você. Algumas motivações, são as próprias estatísticas que nós temos mundiais, querido. Em 2010, a população mundial eram mais de 6 bilhões de pessoas na Terra. 6 bilhões de pessoas na Terra. Se nós continuarmos evangelizando nesse ritmo, levaria 150 mil anos para atingir todo mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? São dados que eu estou trazendo para vocês. Porque 50% da população mundial nunca ouviram falar de Cristo. Uma outra motivação são as outras religiões, querido. Por quê? Eu não sei se você sabe, os budistas, em 2010, eles eram quase em 8% da população mundial. E se você é bom de matemática, eu já vou te dar o número. 8% de 6 bilhões dá 480 milhões de budistas. O crescimento dos cultos satânicos, o crescimento do espiritismo na Terra. Saiba que quase metade da população brasileira, ela tem ligação ou com o candomblé, ou com a umbanda, ou com essas religiões afro-brasileiras. Muitos dizem ser católicos, mas muitos que dizem ser católicos, eles estão domingo na missa e sexta no centro de umbanda. Estão no espiritismo. Isso eu estou falando de dados, querido. Olha só os números como são elevados. O islamismo, que é a primeira religião mundial, já tem 20% da população do mundo. Sabe quanto é 20% da população do mundo? É 1 bilhão e 200 mil adeptos. 200 milhões de adeptos. 1 bilhão, gente. Olha só quantas pessoas. Na África, para cada pessoa que é ganha para Jesus, 3 são ganhas para Maomé. Olha como que está. A cada uma pessoa que entrega a sua vida para Jesus, 3 pessoas, elas vão crer em Maomé. Quantos estão entendendo esses dados que eu estou passando para vocês, amados? Os islamitas, eles gastam 20% de sua renda para propagar os seus ideais. 20%. A igreja gasta 1%. Outra questão, não sei se você sabe desses dados que eu estou passando para você, é a questão escatológica. As profecias, queridos, estão se cumprindo. Estamos indo para o final dos tempos. E a atual situação mundial, quanta imoralidade, quantas guerras. Olha a situação financeira do mundo, a economia mundial. Olha o desrespeito à existência de Deus. Nunca vimos pessoas zombarem de Jesus, zombar de Deus, como temos visto nos nossos dias. É ou não é verdade, gente? A fé cresce a cada dia. Agora, preste atenção, os sinais em Israel, os movimentos dos judeus no sentido que já terem um templo para colocar em cima de onde está hoje a mesquita de Omar, que onde foi e esteve o antigo templo de Salomão. Querido, preste atenção. O dia que você ouvir na mídia que derrubaram para construir o templo, onde estava o templo de Salomão, Jesus está às portas. Por quê? Isso é uma profecia bíblica, que quando acontecesse isso, Jesus estava bem perto. E eu não sei se você sabe, ele já tem a planta, já tem tudo pronto. Agora você imagina o que vai acontecer no mundo quando eles explodir aquele negócio lá dos árabes para construir o templo deles. As iniciativas de Deus, irmão, basicamente o evangelho está sendo transmitido desde a fundação do mundo. Se você for analisar, Deus se preocupou em transmitir as boas novas para o homem desde o Éden. O Velho Testamento, ele contém iniciativas de Deus que sempre visam salvar o homem. Outra coisa que eu quero falar para você, o exemplo de Jesus Cristo. João Batista, quando viu Jesus, falou: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de atar as suas sandálias. Aleluia. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Jesus, então, quando ele entra
no templo, ele abre o livro de Isaías e ele começa a ler o livro de Isaías, capítulo 61. E quando ele termina de ler Isaías 61, ele olha para todos que estavam naquele lugar, fita os olhos dele e diz assim: hoje, diante de vocês, se cumpriu a escritura que eu acabei de ler. Aleluia! Glória a Deus, amados. Isaías 61, aquele texto que diz: ele me ungiu para evangelizar, para quebrantar os corações, para trazer as alegrias, em vez de cinza, vestes de louvor, em vez de sofrimento, espírito angustiado. Vocês lembram de Isaías? Jesus leu isso e falou: hoje se cumpre essa escritura. Estava se cumprindo em Jesus. O exemplo, querido, dos primeiros cristãos, antes da gente entrar na base bíblica. Os discípulos de Jesus evangelizaram 3 anos com ele. Depois da descida do Espírito Santo, eles continuaram dando suas vidas na pregação do Evangelho. A igreja se incumbiu de continuar a obra de levar o Evangelho de Cristo até os confins da terra. E essa é a nossa missão. Primeiro texto que eu quero colocar para você. Pastor, quais as razões bíblicas para eu evangelizar uma pessoa? Vamos lá. Primeira delas, isso é uma ordem de Jesus Cristo. Mateus 28, 19, vamos ler o texto. É a grande comissão, querido. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, Jesus diz assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Uma razão bíblica para você evangelizar, querido, você faz parte dessa grande comissão. É uma ordem direta de Jesus Cristo para mim e para você. Vão e evangelizem. Segunda razão bíblica que eu quero compartilhar com você nesta noite. É um dever de todo filho de Deus. Cadê os filhos de Deus aqui nesta noite? Romanos capítulo 1, verso 14 e verso 15. Diz assim: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Querido, um dever de todo filho de Deus é você não guardar o que você recebeu só para você. Você tem que evangelizar aquele teu parente que está indo para o inferno. Você tem que evangelizar aquela pessoa que Deus coloca na tua vida. Seja o teu cliente, seja colega de trabalho, seja o fornecedor, seja o morador de rua, seja no ponto de ônibus, na fila de um banco. É dever dos filhos de Deus evangelizar, querido. Eu estava compartilhando com os irmãos da intercessão sábado agora. Quem mora aqui na região, tem um senhorzinho que ele fica o dia inteiro andando aqui. Quem já viu ele? O nome dele é Sidney. E ele fica pedindo comida e dinheiro. Todo dia ele está aqui. E sábado eu encontrei com ele aqui na porta do CAPS. Na hora, o Espírito Santo falou: quantas vezes você já passou por ele? Irmão, já passei por ele mais de 30 vezes. E Deus falou: quando que você parou para falar do meu evangelho para ele? Eu parei para conversar com ele, para saber a história da vida dele. Convidei até ele para vir na igreja. Mas Deus falou: quando você evangelizou ele? E então, meu irmão, eu senti esse despertar no meu coração. Fui na porta do mercado, parei para conversar com ele. E comecei a evangelizar. A primeira pergunta que eu fiz para ele: por que você acha que Deus deixaria você entrar no céu? Ele já começou a chorar. E aí, alguns versículos da palavra, o amor de Jesus. E as pessoas passavam, olhavam, tipo assim: o que esse cara está falando com esse cara aí, perdendo o tempo dele? É um morador de rua, gente. Ninguém dá nada para ele, mas é uma vida. Jesus morreu por ele também. E depois de um tempo, queridos, eu vi que ele estava bem quebrantado, porque a palavra ela vai entrando, amém? E eu falei: você quer entregar a sua vida para Jesus? Ele chorando, falei: eu quero. Chorando aos prantos, irmão. E ali eu pude fazer, na porta de um mercado, a oração de entrega.
E nós temos que falar que é entrega, sabe? Porque antigamente, você falava assim, quem quer aceitar Jesus? No tempo do meu pai, quando você falava essa frase, quem quer aceitar Jesus? Já sabia que era ser crente. Mas hoje, se você perguntar para todo mundo, quem quer aceitar, você quer aceitar Jesus? A pessoa fala o que? Eu quero. Mas ele não entende o que é aceitar Jesus. Então, o que eu costumo falar? Você quer entregar a sua vida para Jesus Cristo? E aí você fala do Evangelho. Jesus morreu na cruz por ele. E sem Jesus ele não vai para o céu. Sabe, queridos, quantas pessoas nós temos a oportunidade de evangelizar, a gente não evangeliza. Terceira razão bíblica para você evangelizar. Vocês creem que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? É a vontade de Deus você evangelizar. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e verso de número 4. Vamos lá. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, querido, é a vontade de Deus você evangelizar. Tem coisa que a gente precisa orar, Senhor, é a tua vontade eu fazer isso? É a tua vontade eu ir nesse lugar? É a tua vontade eu comprar isso? Mas tem coisa que você não precisa orar, porque Deus já deixou escrito na palavra de Deus. Então você não precisa perguntar para Deus, Senhor, é a tua vontade eu evangelizar o meu vizinho? É a tua vontade eu evangelizar aquele meu parente? É a vontade de Deus que você evangelize, querido. Aleluia. Quarta razão bíblica para você evangelizar é o desejo de repartir com os outros aquilo que você tem. Vamos lá ver em 1 João, capítulo 1, verso número 3. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Querido, você tem que ter esse desejo de repartir com as pessoas aquilo que você tem. O que você tem? Você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você recebeu a graça, você recebeu a salvação. Então você precisa repartir. Você não pode ser egoísta, querido. Eu vou para o céu, já está bom. Não, irmão. Você tem que entender, irmão. Quantas pessoas que você ama, que se for hoje, eles irão para o inferno. Lembra aí de um tio, de um primo, de um irmão, mãe, pai, filho, vizinho, colega de trabalho, colega de ônibus. Se Jesus voltar hoje, essa pessoa vai para onde? Para o inferno. Mas você, todos os dias, vê essa pessoa, todas as semanas você tem a oportunidade de conversar com ela, e você nunca evangelizou. Pastor, mas e se eu falar e ele não quiser saber, irmão, a semente vai ficar ali. A semente vai ficar plantada, e talvez Deus use outra pessoa para regar aquilo que você plantou. Amém? Como diz a palavra. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Quinta razão bíblica para você evangelizar, irmão, é a visão de valor que você tem do ser humano. É a visão da condição do ser humano. Vamos ler Marcos 8, 36. Eu pus 36 aí, filha? Até qual? Tá bom, vamos ler os dois. Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? 37. Ou que o homem poderia dar em troca de sua alma? Aleluia. Vamos ver agora Lucas 15, do 3 ao 10. Que Deus abra a nossa visão hoje, amém, irmão? Para você sair de um culto desse aqui, com sede, paixão por vidas. E amanhã, quando você encontrar com aquela pessoa que você conhece há tanto tempo, que Deus te dê graça, coragem de você falar para ela sobre Jesus. Aleluia. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros, aleluia, e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Você conhece algum crente, irmão, que um dia esteve na presença do Senhor e hoje está afastado de Deus? Eu conheço, você conhece? Nós temos que ir atrás dessas pessoas. Mas não vale a pena. Vale, irmão. Mas ele abandonou a Deus. Não tem problema, irmão.
Vá atrás da ovelha perdida. Não desista dela. Ah, pastor, eu já falei, fale de novo. Liga, manda um WhatsApp, convida para tomar um café, irmão. É responsabilidade nossa buscar essas almas perdidas. Aleluia. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Verso 8, 9 e 10 para finalizar. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrar? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, querido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, sexta razão bíblica para nós evangelizarmos, para você ter motivação, é a compreensão de que só o evangelho é a solução. Não existe outra solução a não ser o evangelho. Vamos ver aqui no livro Romanos 10, do 13 ao 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? Querido, como essa pessoa vai crer se você nunca falou do evangelho de Jesus para ela? E como ouvirão se não houver quem pregue? Deus está falando comigo e com você hoje, querido, ou só comigo? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas, dos que anunciam o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Quando você fala do evangelho, meu irmão, para aquela pessoa, a fé vem por ouvir o evangelho. Aleluia. E sétima, uma razão bíblica para te motivar você sair daqui falando: amanhã eu vou falar de Jesus para essa pessoa que eu nunca falei. Espírito Santo, me dá a estratégia, prepara o momento, o ambiente que eu vou falar para ela amanhã. Aleluia. A responsabilidade pessoal de cada um de nós, irmão. Último texto da noite, Ezequiel 3, do 16 ao 21. Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Olha o que Deus está falando. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. E para finalizar, o número 20. Ainda tem o 21 depois. Da mesma forma, quando um justo se desviar da sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. E o último. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá porque aceitou a advertência e você estará livre dessa culpa. O que esse texto está falando, irmão? A responsabilidade é pessoal. A responsabilidade é minha e sua. Se você vê uma pessoa, sabe aquele parente lá e aquele amigo que está fazendo coisa errada e está indo para o inferno? Lembrou de alguém? Eu lembro rapidamente de vários. Se você não falar para ele que ele está indo no caminho errado, que ele precisa ir no caminho de Jesus, e se essa pessoa morrer, a responsabilidade é sua e minha. E o justo, quando ele está pecando,
Se você não adverti-lo, irmão, a responsabilidade é nossa. Se você advertir e ele falar, aceito, vou voltar para o caminho de Cristo, você ganhou uma pessoa. Amém? Então entenda nesta noite, a responsabilidade é pessoal de cada um de nós. Que todas essas 7 razões que eu falei aqui, deveriam ser uma grande motivação para nós engajarmos no evangelismo. E sair daqui com sede, fome e paixão por almas. Evangelizar, querido, devia ser nossa primeira natureza. Devia estar no nosso sangue, fluindo como uma coisa natural. Deveria estar impregnado no DNA de cada cristão. Amém? Vamos colocar em pé para nós orarmos em nome de Jesus. Aleluia. 8h30, tem que acabar o culto. Mas glória a Deus, amém? O recado foi dado, amém, irmãos? Aleluia. Vai ter louvor aqui ou lá de cima? Prepara um louvor para a gente estar encerrando com louvor, queridos. Feche os seus olhos por um momento.